Olá, pessoa! Como eu sempre digo, esta é uma verdadeira universidade dentro da sua internet. E também agora cabe lembrar que o programa Sem Roteiro está ativo no Spotify. As melhores ideias, as melhores perguntas e, consequentemente, os melhores convidados, tudo num lugar só para você também poder conferir a qualquer hora do dia ou da noite, ou, se preferir, da madrugada. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante: direito do consumidor. Eu estou aqui com um especialista que você vai conhecer daqui a pouco, depois da vinheta. Confere aí. Agora sim, conversando com um especialista aqui em Direito do Consumidor e também meu amigo Adilton Garcia. Boa noite. Muito boa noite, Carlos Cunha. Em seu nome, cumprimentar a todos que vão nos acompanhar. Isso é muito bacana. Ô, Adilton, fala um pouquinho de como que foi a tua trajetória aí como advogado até se interessar por direito do consumidor. Uma história bem bacana, já da época de faculdade. Eu até contei esses dias para a família do nosso saudoso Cláudio Levada, que era desembargador, né? Na época de faculdade, obviamente, você tem as DPs da vida, né? E não foi diferente comigo. Eu peguei uma DP muito... que eu não concordava na época, mas aquele negócio, né? O professor deixou, você tem que seguir o caminho. E, coincidentemente, quando eu fui fazer essa dependência, foi com este professor, Dr. Cláudio Levada. E a matéria que ele ministrou aos sábados era sobre direito do consumidor. Então, mal sabia eu que, depois de alguns anos, né, já como advogado, seria uma das os principais trabalhos que eu iria desenvolver na cidade de Jundiaí, na região, né? Trabalhos a nível nacional na esfera de direito do consumidor. Então, foi muito bacana essa lembrança, que até então teve uma homenagem para ele nesses dias, colocando o nome da praça, né, do Vale Azul, com o seu nome. Eu estive lá. Então, uma história muito bacana, e até dei aula para o filho dele, para um dos filhos, né? Dava aula de direito para o curso de administração e acabei ministrando aula. Então, uma história bacana de um dia... tendo ele como professor nesta área e depois eu como professor de um filho dele. E foi muito bacana. Então, essa foi o início de tudo, mas como eu sempre gostei de política, né, na minha vida, tive inúmeros trabalhos sociais na cidade desenvolvido, e em 2012 recebi o convite para integrar antes, na verdade, em 2011, para integrar um partido político. Acabei sendo eleito presidente do partido, membro do diretório estadual, e acabei saindo candidato. Posteriormente, veio o convite para estar à frente do PROCON de Jundiaí, e, obviamente, eu não poderia recusar, não só pela matéria, mas também pelo desafio de estar à frente de um órgão tão importante para as pessoas, e principalmente numa cidade como a nossa, a de Jundiaí. Adilton, você falou da questão do PROCON, da questão do direito do consumidor. Os nossos consumidores sabem os direitos que eles têm? Os consumidores, assim como a sociedade, assim como a legislação, elas evoluem. E os nossos consumidores estão evoluídos, seja com acesso fácil que nós temos hoje da internet. E aí, apenas o cuidado daquilo que você está tendo acesso, ele é muito importante. E, no entanto, todo mundo está aí no Pai Google da vida, pesquisando, né? E fora a consciência do seu dia a dia. Quando você faz um contrato com um banco, que é um contrato, um contrato leonino, né? Um contrato onde ele é chamado de adesão, na verdade, você aceita ou aceita. Porque se você não aceitar, você não abre conta. Não consegue financiamento também, principalmente na área de financiamento, isso, não é, Adilton? Não tem discussão.
Então, esses contratos tidos como adesão, obviamente que são contratos que você pode discutir no judiciário, mas aí seria outra coisa. Então, são pessoas hoje em dia com muito acesso à informação, até pela facilidade, e que acaba gerando o maior número de reclamações. E eu sempre costumo falar que consumidores somos todos nós, independente de você. Imaginamos, Carlos, que você seja empresário do ramo X, mas você é empresário deste ramo que também tem telefonia, seja um celular ou um telefone fixo, que também faz as suas aquisições do supermercado, que também tem conta em banco. As crianças também fazem aquisições, principalmente, né? As crianças que dá uma sensibilizada nos pais para dar presente. Passa despercebido, mas elas são grandes consumidoras. Não, até porque se adquirir um produto que faça mal à sua saúde, você pode requerer judicialmente uma indenização, por exemplo, e a criança pode passar mal. Então, ela é também uma consumidora. E é isso que todo mundo precisa estar atento. Mesmo você estando do lado do fornecedor, você tem que ter ciência que você também é um consumidor. E isso é bastante interessante, porque você citou agora há pouco que está se despertando a consciência por parte das pessoas na hora de se procurar os próprios direitos. Sem dúvida. Eu tenho orgulho, né, do trabalho que realizei na cidade, mas em cima disso que você está falando, nós chegava dias que a fila para ser atendido era de 2, de 3 horas. Aí você fala, poxa, mas ir lá ficar esperando todo esse tempo, o que significa isso praticamente na defesa do consumidor? É que as pessoas estão conscientes e o órgão público tem credibilidade e as pessoas vão procurar por esse órgão. Então, acaba lotando em razão dessas condições. Quando você vê um PROCON vazio, significa que ele perdeu a credibilidade. É exatamente dessa forma que funciona. Quando você vê que o negócio está vazio, você tem que se preocupar. Quando ele está lotado, aí você fala, opa, peraí, os consumidores estão conscientes. E eles acreditam no órgão. Significa que o órgão tem credibilidade. E quais eram as maiores ou as melhores queixas que geralmente se ouvia de um consumidor dentro de um PROCON? Nós implantamos em 2013 o ranking online das reclamações. Eu acredito que ainda esteja online, mas talvez entrar no site do PROCON ou mesmo fazer uma pesquisa no Google para ver se está funcionando ou não. Mas lá dava 50 empresas mais reclamadas em Jundiaí, o número de atendimentos, o índice de solução de cada caso e os 5 problemas mais demandados. Então, entre as 10, nós vamos falar de telefonia sempre em primeiro, vinda do sistema financeiro, que aí são os bancos, e alguns serviços públicos como energia, ou às vezes a água, mas era muito difícil chegar nesse ponto das 10 mais reclamadas. Mas energia estava ali entre os mais reclamados entre os 10, né? Hoje em dia também, Adilton, a gente percebe que principalmente com o advento da pandemia, 2 anos de pandemia, nós percebemos que muitas empresas de comércio online acabaram crescendo assim vertiginosamente. Aumentaram, consequentemente, o número de reclamação com relação a essas compras online? Ou então, para a gente simplificar mesmo para o pessoal que está nos ouvindo, quais os principais cuidados que a gente deve ter na hora de adquirir algum produto pela internet? Você citou um que eu acabei esquecendo, né? O comércio eletrônico está também entre os 10. Já estava dentro desse rol? Já estava. O comércio eletrônico já era muito bem utilizado antes da pandemia e a pandemia ela veio para ensinar ainda mais. A partir do momento que nós estamos com as lojas físicas fechadas, o que nos resta? A internet, né? Então, o crescimento disso foi muito significativo e, obviamente, as reclamações também vêm. Afinal de contas, nós temos os bons empresários e os maus empresários. Isso sempre vai existir. Assim como temos bons advogados e maus advogados, bons médicos e maus médicos, né? Em todas as profissões você vai ter o bom e o ruim. E o comércio eletrônico não é diferente. Ele cresceu mais daquilo que nós tivemos antes da pandemia. E agora, obviamente, o número de reclamações com certeza deve ter aumentado.
E quais são as principais, os principais cuidados que uma pessoa deve ter na hora de adquirir um produto pela internet, Adilton? Porque a gente até pode falar, não, esse assunto é muito recorrente, está todo mundo já direto aí, principalmente com o avanço desse setor durante a pandemia, o pessoal está aprendendo a comprar. Mas tem gente que ainda cai em algumas pegadinhas que acontecem por aí, não é? Isso é interessante a gente falar. A orientação, ela tem que ser contínua, habitual, porque ainda existe pessoas que caem no conto do vigário. De que forma? Você vê um preço de um produto onde você sabe que ele custa X valor, mas pelo site você está vendo que o valor é muito atrativo. Você vai lá e compra. São os espertinhos da vez que quer pagar barato e acaba saindo caro essa brincadeira. Então, primeira orientação, se o preço estiver muito divergente, cai fora, não compra. Segundo passo, olha no site da Fundação Procon, é o procon.sp.gov.br, lá vai ter um link destinado a todos os sites que já deram problema, já praticaram golpe no mercado. Isso é bem interessante você ressaltar. Então já está praticamente as figurinhas carimbadas, estão todas lá. Exato. Essas figurinhas é bom você olhar. No entanto, essas mesmas figurinhas, quando vê que caiu, que deu problema no golpe, ele cria outro. Então, você precisa estar muito atento ao formato do site. Primeiro, também, se o cadeadinho do lado esquerdo acima estiver fechado, né? Vai estar no próprio endereço, vai ter o cadeadinho lá. Se o endereço começa com HTTP, é isso mesmo, HTTPS, né? Isso, que é o S de segurança. Isso. E também o formato do site. O que eu quis dizer com esse formato? Existe um decreto do comércio eletrônico que obriga a todos os sites ter lá como informação na primeira página e de forma visível endereço físico, endereço eletrônico, razão social, que seria o nome, né, da empresa, telefone para contato, CNPJ e tem alguns que colocam até inscrição estadual. São informações obrigatórias. Se não tiver, cai fora também. Porque a empresa que não coloca ali as informações obrigatórias, que são informações básicas para o consumidor ter acesso, é um sinal que é uma empresa que pode dar trabalho. E aí depois você fica ligando, mandando e-mail, fazendo de tudo e não tem contato com a empresa lá do outro lado. E acaba gerando um desconforto na aquisição. Então, são questões que a gente tem que analisar no ato de uma aquisição. Como eu disse, tem o Google. Joga o nome da empresa para ver se tem reclamação. Nós temos diversos canais que você pode pesquisar. E, geralmente, quem joga numa iniciativa privada, que seria o Reclame Aqui, fica registrado. Então, joga o nome da empresa lá para saber se tem reclamações. Isso é muito interessante também. Conversa com os colegas, verifique as empresas que têm um nome já no mercado, que não tem tanta dificuldade de contato. Você citou mais uma questão que vale a pena a gente ressaltar, Adilton, porque muitas vezes a busca por uma determinada referência para conversar com um amigo que porventura já possa ter adquirido determinado produto faz toda a diferença. Porque muitas vezes o pessoal fica até com vergonha de perguntar, né? Tipo, Adilton, olha, estou querendo comprar uma bike que está custando tanto. A sua você comprou também pelo mesmo comércio. Como é que você procedeu com relação a isso? Então, não ter vergonha de perguntar para o amigo como é que funcionou aquela ferramenta para ele, né? Exato. Hoje, como nós usamos a rede social do dia a dia, seja por um lazer, seja para trabalho, para diversão, por que não você não fazer um post, então, perguntando, estou pensando em adquirir em loja tal, vocês conhecem? Já deu algum trabalho? É simples, né? A gente fazer um post desse. A gente tem que utilizar hoje do caminho da internet para o bem. Então, se você perguntar, quem sabe não vem uma informação, olha, eu já adquiri, foi legal, chegou o produto, não deu trabalho. Ou não, essa empresa aqui, já comprei, já deu problema, não oriento você a comprar. Isso é normal, a gente tem que usar as redes sociais para isso. Isso é bastante interessante. Aliás, a gente até estava comentando um pouquinho antes de começar aqui o nosso podcast, lá na nossa recepção, lá no nosso lounge. Você falou assim que
direito do consumidor e assuntos relacionados, muitas vezes, a alguma fraude, acontece todo dia. Ontem eu estava lendo os jornais e vi que o filho do Maurício de Souza comprou uma placa de vídeo por R$ 14.500 e, na hora de receber, recebeu ali o equivalente a 3 sacos de areia, pacotinhos de areia dentro de uma caixa bonitinha, realmente numa caixa da placa de som, e agora ele não consegue mais o contato com o fornecedor disso tudo. Então, quer dizer, independente do grau de instrução da pessoa, independente do nível social, as pessoas, infelizmente, ainda continuam caindo em alguns golpes, né, Adilton? A pessoa que está do outro lado cometendo esses golpes, a gente não consegue nem atingi-las, de tamanha a dificuldade de identificação. Então, quando você cai num golpe desse e vai procurar um órgão de defesa do consumidor, um PROCON, não tem nem o que fazer, a não ser orientar a pessoa, faça um boletim de ocorrência. E aguardar que aquilo seja investigado, que aí, obviamente, o delegado que vai analisar ali se vai abrir um inquérito policial ou não. Então, você fica à mercê disso e aquilo que você pagou de prontimão, perdeu. A não ser que você adquira este produto por intermédio de outro site. Então, nós temos vários intermediários. Mercado Livre, o que você citou a própria lá Amazon. A Amazon e tantos outros que fazem a intermediação. Na época em que eu estive à frente do PROCON, eu abri as reclamações com base na solidariedade, porque a partir do momento que intermediou, significa que essa empresa também ganha dinheiro com a venda. É aquela questão do marketplace, que até a gente estava comentando aqui. Quando você adquire um determinado produto, quando vai fechar a venda, fala assim, olha, esse produto será entregue por empresa tal. É aí que entra a questão da solidariedade? Exato. Essa informação de que será entregue é até uma forma de tentar burlar a legislação e dizer, olha, a responsabilidade é de quem você comprou lá, mas comprou do meu site. O artigo 7º, parágrafo único, fala sobre a solidariedade, né? O artigo 7 do Código de Defesa do Consumidor. Fala sobre essa responsabilidade solidária. Portanto, poderia, sim, no caso deste, cobrar a Amazon, né, que pelo que você me falou, ele adquiriu pela Amazon. Ele tinha uma empresa lá, não recordo muito bem se era realmente a Amazon, mas era uma empresa de vulto, assim, por exemplo. Entrou lá e pegou. Se intermediou, é responsável. Você participou da cadeia comercial ali. Né? Você possibilitou que o consumidor entrasse no seu site e fizesse aquisição, mesmo que de outro produto, um produto de outra empresa. Então, você intermediou, participou desse cenário, é responsável. Adilton, não dá para falar sobre direito do consumidor sem citar a questão da saúde, sem citar a questão dos planos de saúde. Primeiro, aconteceu recentemente também que o governo fez alguns bloqueios em alguns planos de saúde para que eles não vendessem mais determinados tipos de plano. Então, é muito comum a gente ver isso, principalmente nos principais jornais do país. Como é que tudo isso se processa? Tipo, olha, plano tal, você não vai poder vender mais, comercializar mais determinados planos em determinado período. Saúde é um gargalo para as administrações públicas e para a iniciativa privada, e quem sofre somos nós. Somos todos nós que sofremos com isso, dos dois lados, né? Porque você corre de um, aparece outro. Você vai para a vida pública, a saúde pública, você tem uma dificuldade. Aí não, eu quero pagar um convênio porque eu vou estar melhor, seguro com a saúde. E, na verdade, não é. Para você marcar uma consulta hoje numa iniciativa privada, às vezes você chega a 2 meses, 3 meses para marcar uma consulta. Então, esse gargalo em que as operadoras estão tendo dificuldade de atender as pessoas é que acaba abrindo condições da ANS, a agência responsável, abrir os procedimentos e impedir que vendam mais planos, porque já não está conseguindo atender aqueles já vendidos. Então, essa é a primeira questão. Mas todos os dias acaba tendo brigas que nós, enquanto defensores dos consumidores, temos para poder lutar. Recentemente tivemos uma alteração
Foi uma decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça tratando sobre o rol. O rol taxativo? Isso, de procedimentos da ANS. Ele era taxativo ou exemplificativo? O exemplificativo permite que uma cirurgia, um procedimento, né, que deveria ser feito ao consumidor, a esse paciente, a operadora dizia o seguinte: olha, não está no rol, então eu não posso fazer. Este consumidor, por outro lado, precisando, ele entra com a ação judicial e acaba conseguindo a liminar e ganhando este processo no futuro com base no rol exemplificativo. Significa que não importa o que esteja lá no rol, se não está no rol e é um procedimento que deveria a operadora de saúde cumprir, ele vai ganhar essa ação. O que o STJ fez? Julgou esse rol como taxativo. E o que é taxativo? Tudo aquilo que está escrito neste rol é obrigatório fazer. O que está fora não é mais obrigado. Então, essa decisão, de imediato, já causa um prejuízo gigantesco no país para os consumidores. Porque eles vão ver uma cirurgia sendo aprovada, ok, você vai fazer a cirurgia, só que a prótese, o material X, Y e Z que não está no rol, você tem que pagar. Isso é prático, eu já vi de vários casos. Tá? Ontem mesmo, conversando na academia, com o professor lá da academia, um outro aluno estava comentando que o pai está com a cirurgia marcada, está aprovado, só que ele tem que pagar a prótese. Todo o material. É. Ou seja, questão de mais um prejuízo que o consumidor, nesse caso, vai ter que assumir. É um custo maior, é um custo a mais que ele vai ter. E muitas vezes um procedimento, claro, dependendo da gravidade, você vai gastar 15 mil, 20 mil, 30 mil reais. Uhum. Como que um consumidor no dia a dia vai ter 30 mil reais para pagar o custo de uma operação? Quer dizer, guardar esse dinheiro de emergência para falar, olha, em caso de emergência, se o meu plano de saúde pipocar, eu vou ter essa verba para colocar em cima. Mas você paga o plano mensalmente, né? Você já paga por isso. E aí, de repente, você vê que uma decisão judicial prejudica todo mundo. Esse é o maior problema que nós vivemos hoje. Essa demanda que se abre a todos os dias, a nível nacional, é muito importante que todos os defensores, sejam PROCONs, associações, estejam atentos a essas questões e comecem a trabalhar diretamente para reverter essa situação, até porque vai ao STF, ao Superior Tribunal Federal, e obviamente vai ter outro julgamento, mas a prática é que os consumidores já estão sofrendo por essa decisão. E esse tipo de coisa, a partir do momento, Adilton, que se entra nessa questão do rol taxativo, há como o consumidor recorrer para conseguir mais direitos ou não necessariamente? Ou já era? O direito ao acesso à justiça todos temos. Não significa que ele vai ganhar. Então, pode ser que a primeira instância, nós estamos falando de um fórum, possa dizer o seguinte: não, com base aqui até na urgência, eu defiro a tutela de urgência, né, que seria liminar, decisão rápida, você vai fazer a cirurgia. E a decisão final? O juiz vai olhar o que tem de decisões nos tribunais superiores, que seriam as jurisprudências, né, no termo jurídico, e ele vai olhar que lá no STF teve um julgamento dizendo que o rol é taxativo. Ele vai decidir na sentença, com base na decisão X do STJ, julgo improcedente a ação. Aí você vai ter que pagar o que você gastou, ou efetivamente o que cobraram com juros e correção. Inclusive o honorário do advogado aqui. Você lembrou muito bem, inclusive os honorários do advogado que você precisou contratar e depois a sucumbência, né, que é a condenação que você tem que pagar ao advogado da outra parte. Então, aí, no caso, tem que se prestar bem atenção se realmente vai querer realizar aquela cirurgia, mas geralmente, Adilton, aí a gente entra numa questão delicada, porque a questão de saúde a pessoa geralmente não consegue esperar, né? E em muitas situações a pessoa não pode esperar, né? O que eu faria? Eu entraria com a ação.
Faria mesmo. É como você disse, saúde em primeiro lugar. Eu entraria e tentaria uma decisão de urgência, que seria a tutela de urgência, né? Conseguiu, ok, vamos para frente. Se não conseguiu, você desiste da ação, porque pelo menos você evita um custo, né, pior lá na frente. Mas eu tentaria mesmo assim, até porque a saúde em primeiro lugar. Exatamente. Em questão de telefonia também, a gente voltando, né, que praticamente era uma área bastante campeã em reclamações. Hoje as empresas de telefonia têm prestado mais atenção no consumidor para evitar vários tipos de reclamação, Adilton? Ou a coisa continua do jeito que estava antes? É difícil, né? Talvez eu possa até dizer que piora a cada dia. Por quê? Nós tínhamos uma concorrência até que significativa no país, e se você for analisar hoje, nós temos poucas operadoras atuando no país. E as principais são 2. E não tem como fugir. Até antes você falava assim, olha, deu problema aqui, eu vou para outra operadora. Não tem como você correr. As 2 campeãs de reclamações são as 2 que dominam o mercado. E aí você tem, né, milhões de consumidores que dificilmente essa empresa não vai ter reclamação. Mas eu batia numa tecla sobre isso quando as empresas me questionavam, poxa, mas eu estou lá no ranking, eu estou em primeiro, estou em segundo, estou em terceiro, isso é ruim para a minha imagem. E eu dizia o seguinte, pode até ser ruim para a sua imagem, mas me diga o seguinte, como que você está tratando o consumidor final? Como é que ele recebe, como que você recebe ele quando ele faz uma reclamação? Você está atendendo? Está explicando para ele direito se ele está certo, se ele está errado? A partir do momento que você der esse feedback, você não vai parar lá no PROCON. Enquanto você estiver tratando mal este consumidor, ele vai estar buscando quem possivelmente possa protegê-lo. Então, você pega, quando chega ao PROCON, e eu sempre fiz isso, era uma das discussões, inclusive, né, com a administração, que eu não queria, a partir do momento que bateu na porta do PROCON, eu atendia. Não tem como encaminhar essa pessoa para a internet, para ela fazer reclamação para a internet. Tem que respeitar esse consumidor, né? Então, infelizmente, né, existe hoje a possibilidade de você fazer pela internet e acaba que há muitos PROCONs, quando a pessoa chega até lá, fala assim, olha, dá para você fazer pela internet? Então, volta para sua casa ou para o seu trabalho e você faz de lá. Eu não concordo com isso. É uma questão que eu bato muito em cima. Chegou, tem que atender. Então, é isso que eu sempre fiz. Chegou ali, eu vou abrir, a empresa gostando ou não. Uhum. Vai abrir, vai receber reclamação e depois vai lá para o ranking. E acontece muito daquela questão também do consumidor, né, Adilton, que muitas vezes dá algum problema em algum tipo de compra, a pessoa reclama na empresa, a empresa não resolve, ela vai no PROCON e, às vezes, em 48 horas, até em 72 horas, ela consegue a solução. Se não a solução, pelo menos a resposta da empresa com relação a determinada demanda, né? Tal é a força do PROCON e desse tipo de direito do consumidor ainda. É um órgão muito forte. Na época, eu cheguei a ter acesso a uma pesquisa, não vou me recordar aqui, mas era mais ou menos assim, quais são os órgãos mais respeitados, né, que tem credibilidade no país, o PROCON estava lá. Né, entre os primeiros, eu lembro que os bombeiros estavam em primeiro lugar, e aí o PROCON, se não me engano, era o 4º, se não me falha a memória. Então, um órgão de credibilidade. É que, infelizmente, é uma crítica que eu vou fazer, Carlos, é que essa mudança da sociedade, da legislação, e principalmente da internet, que evolui a cada dia, veio também a possibilidade de você fazer a reclamação pela internet. E foi criado um projeto chamado consumidor.gov.br em 2015. Eu estava lá em Brasília, o seu lançamento. Eu conheço as pessoas que criaram esse projeto, que é ótimo. É um projeto muito bom, permite a interlocução do consumidor direto com o fornecedor. A crítica que eu faço a isso é quando a pessoa chega ao PROCON e diz, olha, você pode fazer pelo consumidor.gov. Ou seja, quer dizer, se eu tenho uma reclamação para fazer direto de casa e acesso o .gov.br, beleza, mas a partir do momento que eu coloquei o documento lá embaixo do braço e fui te procurar... Isso, porque os PROCONs, assim como a Polícia Militar, trabalham com números.
Uhum. E esses números são importantíssimos para a fundamentação de uma multa, por exemplo. Por quê? Porque quando se aplica uma multa, se você não fundamentar, se você não aplicar ela de forma legítima, legal, a empresa vai derrubar ela no judiciário. Aí você tem todo um trabalho, uma movimentação do dinheiro público para multar uma empresa que vai cair no judiciário. E, obviamente, o PROCON vai cair em descrédito. Então, esses números são importantíssimos, o registro dele, para não se perder. É por isso que a gente vê hoje muitos PROCONs vazios. E está errado isso. Porque o que o administrador, eu vou falar aqui da grande maioria dos prefeitos, tá? Eles não sabem lidar com a defesa do consumidor. Não sabe. E muitas vezes deixa de lado. Uma cidade pequena, ele vai falar o quê? Vai multar o comércio aqui da cidade, que vai vir reclamar para mim? E aí eu vou perder o voto? Não. Então, muitas vezes o PROCON fica esquecido, fica meio de lado. E você vai pegar em várias cidades, nós temos 640 municípios, mais ou menos, no estado. Olha, se tiver 330 PROCON, são muitos. É muito. Então, tem cidade que é o chamado EUQIP. É o coordenador do PROCON, é ele que faz a audiência, é ele que faz o atendimento, é ele que encaminha o processo, só tem um. Praticamente o cara vai ser o multitarefa de tudo aquilo ali. Exato. A gente sempre chamou ele de EUQIP. É diferente do PROCON de Jundiaí, que tem uma estrutura um pouco maior. Mas tem cidade que é vergonhoso. E aí como é que as pessoas vão se sentir protegidas num PROCON que não te atende, que encaminha você para a internet? Os idosos não têm facilidade com a internet. E mesmo aqueles que têm, muitas vezes, é difícil você redigir. É diferente para um advogado, que é o nosso dia a dia, e você faz uma redação, você pega os pontos técnicos daquilo que é de interesse do seu cliente, então fica mais fácil. E para quem não tem esse acesso? Então, uma coisa que eu sempre bati na tecla, chegou ali na porta do PROCON, tem que atender. E o que eu vejo hoje num cenário, né, mais amplo, porque eu conheço muitos PROCONs pelo país, tenho amizade com muitos deles ainda, né, grandes histórias, por exemplo, posso citar aqui como exemplo o PROCON de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde teve aquele acidente da Boate Kiss, acidente grave, até que morreram muitas pessoas. O PROCON de lá é uma amiga e nós defendíamos, na época, uma demanda dentro da Associação PROCONs Brasil, que os PROCONs municipais pudessem ocupar cargos de diretoria nessa associação. Era uma luta constante. E hoje isso foi conquistado. Hoje ela é a vice-presidente da Associação PROCONs Brasil. Então são histórias que a gente constrói pelo país bacana. E o que eu vejo é que os PROCONs estão encaminhando para o consumidor.gov, ao invés de atender essa pessoa. Isso é perda de credibilidade com as empresas. Não vai muito longe para as empresas começarem a desrespeitar os PROCONs. Não vai muito longe, não. É rapidinho que isso vai acontecer, porque não tem números. As empresas têm medo de número, medo de multa, medo de você fechar o estabelecimento, né? De você chegar lá, o PROCON tem essa força, né? Dependendo da situação, se for muito grave, você lacrar o estabelecimento. Representante regional de 23 PROCONs. Fui eleito para essa representação. Determinada empresa de telefonia mandava prepostos, quando mandava, despreparados, defesa que muitas vezes nem estava relacionado ao problema desse consumidor e muitas vezes nem respondia. Eu chamei essa empresa, chamei os PROCONs para reunião aqui na cidade, vai ter matérias jornalísticas nesse sentido, para debater o que nós faríamos em conjunto para que a empresa pudesse respeitar o consumidor e respeitar a atuação dos PROCONs. E nós mudamos, a partir desta reunião, que foi dado publicidade, nós mudamos naquele momento a atuação dessa empresa. Esse tratamento que vinha sendo desrespeitado e foi alterado. Então, quando se tem esse trabalho em conjunto, e nós fazíamos isso muito bem a nível nacional, pega o garantia estendida. Existia uma época... Aliás, praticamente todo vendedor, quando
você adquire algum produto eletrônico, principalmente, entra, ou não necessariamente eletrônico, entra nessa questão da garantia estendida. O consumidor pode recusar isso daí de bate-pronto, né, Adilton? Sim, a obrigação do vendedor ali da empresa é oferecer. Oferecer ele pode. Ele tem a obrigação. Obrigação. Né, pelas regras ali da empresa. Ele vai oferecer. O que não pode é colocar sem o consumidor estar ciente, sem o aceite dele. Que era o que acontecia na época. Isso eu estou falando de 2016, 2015, por aí. E o que nós fizemos a nível nacional? Combinamos um dia para que todos os PROCONs fossem para a rua fazer fiscalização. No mesmo dia. Trabalho em conjunto, que funciona. E aí muitos deles acabaram constatando e fizeram as autuações, outros não, mas as empresas sentiram o baque. Porque você imagina uma empresa do varejo, que ela tem aqui em Jundiaí, ela tem no interior de São Paulo, ela tem na Bahia, ela tem loja espalhada pelo Brasil. E esta mesma loja, essa mesma empresa sendo fiscalizada no mesmo dia. O impacto é grande. Então, esse trabalho nós tínhamos muito bem, que é o que está faltando hoje, né? Nas matérias, nas pautas a nível nacional, que tem todo dia a gente tem pauta para debater. Comprei um produto pela internet. Não gostei. Como que eu faço para entregar tudo isso, Adilton? Você simplesmente não gostou. Passa por essa questão de simplesmente não gostei. E aí? Nós vamos pegar o artigo 49 do CDC, onde dá o direito de arrependimento. Mas só funciona para as compras fora do estabelecimento comercial, que é um exemplo que você citou da internet. Poderia ser por telefone. Eu posso aqui contratar um serviço de telefonia ligando para a operadora. Esse prazo de desistência, de arrependimento, ele é contado um prazo de 7 dias da contratação ou do recebimento do produto. Então, você contratou por telefonia, naquele momento, 7 dias. Ou não, comprei pela internet e recebi o produto na minha casa. O dia do recebimento conta-se 7 dias. E esse direito de arrependimento, você pode simplesmente falar, não quero. Eu não gostei, você não precisa justificar, na verdade. Você simplesmente vai devolver o produto, sem custo. E vai devolver o seu dinheiro. Ou se você falar assim, não, pode deixar como crédito, mas o consumidor dizendo, eu quero que deixe como crédito, eu vou usar para outro produto, outro serviço. Pode, senão tem que devolver o dinheiro. Então, esse é o direito de arrependimento para as questões de aquisição de produtos e serviços fora do estabelecimento comercial. Agora, você chegou numa loja para adquirir uma camiseta, você pegou ela, você fez a equivalência, né, que seria o tato com o produto, e comprou. Chegou na sua casa, você falou, olha, eu não gostei. Ou fui dar de presente, não serviu para a pessoa. Esquece. Não tem direito de devolução, de troca. Isso é o que diz a lei. Qual é a prática que nós temos no dia a dia? As políticas de troca. O que significa essas políticas de troca? A empresa se propõe a dizer, consumidor, em 3 dias você pode vir aqui trocar. Só guarda a nota fiscal, não altera do produto. Você não tendo esses problemas, você pode vir aqui trocar em 3 dias. Se ele fizer isso, ele se obriga. Porque aí entra no Código de Defesa do Consumidor, cumprimento da oferta. Se você ofertou, se torna lei. Aí se torna obrigatório. Então, você tem que observar hoje, né, o consumidor que for adquirir. Ô, empresa, você tem política de troca? Se tem, ok. Se não tem, você tem que estar ciente que não tem direito à devolução. Entendi. A não ser, lógico, você vai cair lá na garantia, existe um vício, existe um defeito no produto, é diferente, segue outras regras, mas a simples devolução, que aí é o direito de arrependimento, e muitos consumidores se confundem, vai lá, compra na loja e fala, peraí, eu tenho direito de arrependimento. Não vai ter. As pessoas se confundem. Por isso que eu fiz essa diferenciação. O que é fora do estabelecimento comercial e o que é adquirido dentro. Você citou uma coisa aí que eu achei bastante interessante, aquela questão de muitas lojas colocam hoje lá também, acho que a maior parte delas, colocam lá o direito do consumidor e o código do direito do consumidor e
avisam o consumidor naquilo. Funciona mesmo em termos do consumidor ir lá consultar? Alguém consulta? Que pergunta ótima. Não, é uma pergunta muito boa mesmo. Porque até uma vez, eu lembro, até eu levei uma bronca, que eu estava fazendo uma compra com a minha mulher, aí a hora que ela chegou, eu cheguei na loja, lá não vi alguma coisa do Código do Direito do Consumidor, eu cheguei e falei assim, viu, eu posso ler o Código do Direito do Consumidor? A menina olhou para mim assim, totalmente branca, né? Eu já ia lá buscar, aí eu vi que realmente estava lá o negócio, aí, né, eu comecei até a dar risada, falei, não, moço, estou brincando só, exatamente porque eu não vi. Aí eu falei, cara, eu vou pegar no pé agora para ver se está funcionando. E tava. Achei legal que ela tinha lá o negócio para mostrar. Eu já fiz fiscalização com base nisso também, nessa questão do código, mas já autuei, tá? Banco, inclusive. Porque é lei e é obrigado a cumprir. Então, você vai ali para fiscalizar, eu cheguei lá no determinado banco e vi que estava tudo ok. Eu fui para fiscalizar fila, tempo de fila, tempo de espera para ser atendido. Aquele banco estava tudo ok. E eu perguntei para a gerente que nos atendeu, falei, você tem o Código de Defesa do Consumidor aí? E ela toda feliz. Não, tenho sim, espera aí que eu vou pegar para você. Espera aí para pegar. Foi o motivo de autuação. Porque o Código de Defesa do Consumidor tem que estar à vista e de fácil acesso. Se o consumidor tiver que pedir, já está errado. E já é motivo de autuação. Então, a pessoa, quando ela falou assim, peraí, toda cheia de orgulho, achando que estava certinho, né? Que tinha o código lá, mas estava embaixo do balcão e sem acesso ao consumidor. Isso, estou falando com base na lei, que tem que estar à disposição, de fácil acesso. O consumidor vai lá sem pedir para ninguém, pega e, se ele quiser ler, ele vai ler. Qual é a prática disso? Ninguém lê. Então. Eu falei, pô, mas, né? Por isso que eu pedi para ela. Eu falei assim, eu posso olhar? Ela foi lá e... Acho que no começo foi muito importante, né? Quando essa lei entrou em vigor, ela foi muito importante para você orientar os consumidores, para deixar o fornecedor mais atento às suas obrigações. Até porque ninguém é obrigado a saber de lei, né? Só o juiz. Mas nem advogado é obrigado a saber da lei, não sei se você sabe disso, mas ele não tem obrigação de ficar citando artigo. Claro que a prática a gente sempre cita lá na petição, que vai fazer o que você está fundamentando, mas não seria nem obrigado a isso, e muito menos a população. Então, no começo, foi muito importante. Hoje, até uma sugestão para um deputado, né? Revoga essa lei. Não tem mais... Não tem aquela questão da praticidade também. A eficácia do negócio. Hoje está todo mundo na internet. Você está com um problema, você vai ali na hora. Você pega seu celular e na hora. Não precisa do código físico ali. Então, é até uma sugestão para revogar essa lei. Adilton, dentro do teu escritório ali, que alguém já foi reclamar para ter os seus direitos, tem algum caso emblemático assim, nem precisa citar praticamente a pessoa e nem a empresa, um caso emblemático que você conseguiu resolver e falou assim, saiu orgulhoso daquilo, fala, que legal ter resolvido o problema dessa pessoa? Olha, realmente não daria para te dar exemplos, porque são muitos. Né? Mas quando envolve saúde é um pouco mais complicado. Então, advogado também é gente, né? Ele também come, ele também dorme. Então, às vezes, você se depara com uma deficiência do seu cliente que você se coloca no lugar dele. Então, acho que, na minha opinião, a saúde é o ponto mais crucial aí, é o que eu defendo, né? Claro que você tem todos os clientes em diversas áreas que você defende com toda a garra, mas saúde você acaba sentindo mais, quando envolve as pessoas. Então, serão vários exemplos, não daria nem para citar, mas a saúde, para mim, era mais importante. Hoje em dia, a gente percebe também que a gente consegue, pela internet, escolher a cor do carro, comprar um carro, programar a entrega de um carro. Mas tudo isso tem que ser feito também com determinado cuidado, né, Adilton? Principalmente um veículo são valores consideráveis, mesmo que seja um veículo antigo, né? Antigo não, mais velho, vamos dizer assim, você tem que tomar todo o cuidado.
Não dá para sair comprando para a internet se você não for lá olhar o carro, fazer o laudo pericial dele para saber a procedência. Não tem como. Infelizmente, existe pessoas que fazem o pagamento antes mesmo de ver o carro, de ver esse veículo. Eu não aconselho de maneira alguma. Você olhou pela internet, você fez contato, mas vai lá pessoalmente, peça para levar num mecânico, se for ali, se tiver alguém de sua confiança, faça o laudo, porque a probabilidade de dar erro é gigante, né? Claro que eu estou falando aqui de pessoas físicas. Se você for comprar de uma loja, aí muda um pouco o cenário, porque a loja vai cair no Código de Defesa do Consumidor. Quando você faz a aquisição de uma pessoa física, não é o Código de Defesa do Consumidor, é o Código Civil, que aí muda toda a tratativa, não tem garantia. E aí você tem que provar a má-fé da pessoa, por exemplo, vender um carro, um veículo com problema no motor. E você deu uma maquiada para ser vendido. Então, você enganou essa pessoa. E aí, você tem que provar a má-fé dela. E para provar a má-fé dela? Então, aí não entra. Quando é uma venda de pessoa física para pessoa física, não é o Código de Defesa do Consumidor, e sim o Código Civil. É interessante até a gente esclarecer isso daí, porque dá-se a impressão que, a partir do momento em que existe um objeto de compra e também existe um interesse de venda, já tudo cai dentro do direito do consumidor. E não necessariamente é assim. Não é. Claro que você vai ter inúmeras pessoas físicas vendendo carro. Se você provar num processo judicial, por exemplo, de que a pessoa tem atos de comércio, vai se encaixar o Código de Defesa do Consumidor. Mas se você não conseguir provar isso, perdeu. Aí não tem garantia, que é o principal ponto, né? Deu um problema, você quer usar da garantia, olha, você tem que resolver aqui o problema. Aí você fez negócio com uma pessoa física que não tem atos de comércio. Perdeu. Vai ter que arcar com o prejuízo. Cabe a gente dar uma realçada até num ponto que você colocou muito bem aqui logo no comecinho desse nosso bate-papo, que é na hora de se fazer uma compra pela internet, procurar todos os dados que essa empresa, obrigatoriamente por lei, ela tem que oferecer como CNPJ, um telefone de contato, um endereço físico. Muitas vezes, Adilton, isso aí está lá no rodapé do site. E as pessoas, no ímpeto da compra, porque todo mundo praticamente, ainda existe um grande percentual das pessoas que compram por impulso e muitas vezes até sem pesquisar. Tipo, gostou do produto numa grande promoção, já vai lá, já clica, já sai comprando. É interessante rolar o site até lá no rodapé e ficar fazendo uma investigação também com relação a isso, né? Sim, sem dúvida. Essas são obrigações de uma venda eletrônica. Esses cuidados são essenciais. E duas palavrinhas chaves que as empresas sabem disso é a chamada liquidação e promoção. Nossa, essas palavras são liquidação, promoção e tentação. Acaba que chama a sua atenção e por impulso, às vezes você nem precisa daquilo. Você nem precisa, e por impulso você vai e adquire. E acaba, muitas das vezes, caindo em um golpe. Caiu esse golpe, acabou. Não dá. Como que você vai achar a pessoa do outro lado? É uma discussão muito importante também, olha, para um deputado, para um senador. Nós temos o sigilo bancário. Para você atingir e saber quem está do outro lado, você tem que entrar com uma ação judicial. O delegado não consegue ter acesso. Se ele abrir o inquérito e falar, olha, eu determino aqui que eu quero ter os dados cadastrais de quem abriu essa conta para o qual foi o dinheiro, porque você depositou para alguém. Quer dizer, fazer o rastreio daquilo? Até se mover ação, até ter uma decisão judicial, a pessoa já abriu 300 contas e sumiu. Então, esses golpes, hoje em dia, pela internet, deveria se propor um projeto de lei autorizando, em casos específicos, que o delegado de polícia, naquele momento, tenha o poder de quebrar o sigilo bancário e ter acesso à conta de quem está do outro lado. Isso facilitaria para uma identificação imediata e aí, obviamente, a polícia judiciária tomar as providências que tem que tomar para prender quem está do outro lado se for um possível golpe. Essa legislação atual, ela
facilita para que o golpista continue praticando. Afinal de contas, o golpista vive do quê? Vive do impulso das pessoas, que todo mundo quer acesso fácil. Todo mundo, quando vê uma possibilidade que enche os olhos, você vai lá e faz mesmo. O golpista, ele precisa disso, precisa dessas pessoas. E aí que cai. E do outro lado existe uma conta bancária. Ele abriu em algum banco. Porque, de alguma forma, ele vai ter que receber aquilo. E por ser eletrônico, tem uma pessoa do outro lado. Tudo bem que chegou nesse cadastro, vê que são documentos falsificados, é outra coisa. Mas pode ser que realmente a pessoa não se ateve, não conseguiu falsificar, e você consiga identificar quem é. Aí você começa a minar essas possibilidades de golpe. Então, hoje a legislação ela facilita isso. Então, já é também uma dica para algum deputado. Nós estamos em ano de eleição, né? Então, para algum pré-candidato ou mesmo aqueles que já são deputados federais e senadores, propor alteração da legislação, permitir que os delegados tenham esse poder. Ah, mas vai ter delegado que vai ter acesso se ele quiser. Não, pelo amor de Deus, se você deixar que o delegado tenha acesso de qualquer maneira, aí está errado. Mas se você tem um problema específico em que ele abriu inquérito policial, em que existe um trâmite legal, dê esse poder para que ele quebre o sigilo bancário e determine que o banco forneça os dados de quem está do outro lado. Essa questão educacional também que você citou várias vezes aqui dentro desse nosso bate-papo, dentro desse nosso podcast, você acha que deveria ter, o governo deveria aumentar cada vez mais a propaganda nesse tipo de alertar o consumidor na hora de fazer algum tipo de compra? Muito bem. É uma coisa, educação é tudo. Educação. Nós não temos educação financeira. Poderia se existir nas escolas estaduais, né? Por exemplo. Eu criei aqui vários projetos de nível educacional, porque eu sempre acreditei, vamos educar primeiro, para depois agir. Em relação aos consumidores, eu criei a Semana do Consumidor. Nós chegávamos a falar por semana uma média de 4.000 pessoas, porque se comemora dia 15 de março, o Dia Mundial do Consumidor. E naquela semana eu fazia palestras para faculdades, sempre trazendo alguém especialista da área também, né? Santo de casa não faz milagre, então eu trazia alguém de fora. Trouxe aqui secretária nacional do consumidor, trouxe aqui o Instituto de Defesa do Consumidor, né? O IDEC, trouxe grandes autoridades na cidade pela primeira vez, né? Na história da existência do PROCON de Jundiaí, para ministrar palestras, para educar financeiramente em diversas áreas. A Fundação PROCON mesmo sempre contribuía com profissionais, com material, eu sempre estava trabalhando de forma educacional. Então, isso é muito importante. E eu, em reuniões de banco, por exemplo, eu já cheguei a discutir com um determinado banco dizendo, olha, que legal, vocês estão criando aqui uma facilidade para resgate do crédito para aquele que é super endividado. Eu falei, muito legal, parabéns. Voltar esse consumidor a fazer compra. Mas em nenhum momento eu vi no seu site uma educação para o consumo. Porque você pode até resgatar o crédito dele, refinanciar aquilo que ele está devendo, e esse consumidor, sem educação, ele vai fazer outras aquisições e daqui a pouco ele está super endividado de novo. E maior, né? Porque ele está com a dívida que ele financiou de juros sobre juros, para depois ele fazer um outro débito e aí ele ficar também devendo. Já que você está falando de dívida, é uma coisa que eu estou aqui desde o começo do programa para te perguntar. Agora, vai ser possível também, eu até não acompanhei o desfecho, eu não sei se é só um projeto de lei ou se já foi sancionado, etc. e tal, que as pessoas vão poder adquirir empréstimo baseado em Auxílio Brasil ou coisas do tipo, Adilton. No que isso pode se tornar para o próprio consumidor? Aliás, já foi aprovado isso? Esse assunto é quentíssimo, é do momento. Aqui, inclusive, nós estamos falando para o país, né? A internet, a sua comunicação vai longe, mas vamos falar aqui de Jundiaí região, vai ser uma notícia de primeira mão.
Nós temos sim uma medida provisória que já, né, tem a sua eficácia, só que ela tem que passar pelo Congresso para ser aprovada ou não. Se ela for aprovada, ela vira lei. Se não, acaba perdendo a sua eficácia e perde a sua validade. E o governo federal editou, sim, uma medida provisória permitindo o aumento da porcentagem de financiamento de empréstimo consignado para os aposentados, pensionistas, para os funcionários que conseguem fazer os seus empréstimos consignados. E incluiu também para aqueles que recebem os benefícios do governo federal. Para nós que estamos na área, isso é uma loucura. Primeiro porque você está aumentando a margem que vai ferir a dignidade humana. Em que sentido que eu estou falando isso? A partir do momento que você faz um empréstimo e acaba que o seu salário de R$1.000, por exemplo, você tem uma dívida de R$500, acabou o seu salário. Você comprometeu 50% da sua A sua vida está comprometida. Você não consegue fazer mais nada. Pô, mas você tem que pagar a escola de filho para aqueles que não vão para a escola pública. Você tem que pagar a saúde se você não for por órgão público. Você tem os seus gastos do dia a dia. Você tem um veículo, você tem um telefone celular. Você tem o seu dia a dia. Você tem a sua vestimenta. O seu dinheiro está comprometido. E é isso que vai acontecer. Em primeiro momento, você vai dar crédito para a pessoa, ela vai se utilizar desse crédito, a economia pode até aquecer agora, mas a curto prazo ele vai estar super endividado e a partir desse momento a economia vai cair. Então, com base na justificativa do aumento de poder econômico e esse dinheiro girar na economia e aumentar, logicamente, quando você compra um produto, você paga imposto, tem uma série, esse dinheiro circula no país. Então, aumenta, obviamente, a economia. Isso vai ser um tiro no pé. E aí você vai comprometer essas pessoas que amanhã ou depois estão tendo problema de saúde, de ansiedade, de depressão, estão aí com crise de pânico. Muitas pessoas chegam à gravidade de tirar a própria vida, porque ele chegou num momento que ele não consegue pagar suas dívidas e uma pessoa correta, que ela realmente se preocupa com o seu nome, cai nessas doenças. Então, olha a importância de o presidente, neste momento, porque já foi aprovado no Senado, vetar essa medida provisória. Porque vai para a sanção dele. Se ele não sancionar, ok. Se ele sancionar, vira lei. Então, a importância de barrar essa medida provisória para que os consumidores, acredito que mais de 50 milhões que vão se encaixar nesse perfil, não caiam numa tentação, numa liquidação, numa promoção, num impulso e façam aquisições que depois vai se tornar um super endividado. Adilton, atualmente, quantos endividados tem o Brasil, o país? Você tem algum acesso a esses dados? Para poder falar um pouco sobre a questão da saúde, eu dei uma pesquisada, né? Então, fazem alguns meses que eu fiz essa pesquisa, nós estávamos em torno de 62 milhões. 62 milhões de endividados. De super endividados, né? Que vai um pouco além do que ser só endividado. Então, isso é grave no país, né? Todos estamos aí com inserção dos nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Todos estão com dívidas, veio a pandemia que se agravou ainda mais essa situação. Como resolver isso? Dando crédito? Na minha opinião, está errado. Como eu disse, em primeiro momento, você vai aquecer a economia. Quem que não quer adquirir um carro? Todo mundo quer um carro mais novo. E depois para pagar? Então, há que se levar em consideração também, até nessa questão de financiamento que você fala de carro, geralmente alguém que vai fazer algum financiamento do carro entra numa concessionária e pode financiar um carro até em 60 meses. Só que hoje em dia, com o custo da taxa Selic, está completamente inviável se você não tiver um aporte financeiro para suportar aquilo ali também, né, Adilton? Quando você faz lá o financiamento, você tem a taxa de juros aplicada e você vai ver que cada banco tem uma taxa de juros diferente do outro.
Por que isso? O Banco Central dá autonomia para a aplicação de juros aos bancos. Então, ele diferencia para poder dar um benefício um pouco maior do que o outro e aí você atrai esse consumidor para fazer o financiamento no seu banco. E o que acontece? Você faz em 60 meses. Como que vai estar a minha vida daqui a um ano? Se a gente não sabe como que vai estar amanhã. Quanto mais daqui a um ano. Então, aquela questão da educação financeira que você falou também. Você tem que estar muito preparado para fazer uma dívida. E acaba caindo que você faz ela, realmente você adquire o carro, você vê que a parcela se encaixa dentro do seu orçamento. Até aí está ótimo, está tudo bem. O primeiro momento que der problema no seu carro, você está enrolado. Que aí você tem que separar um valor para o conserto do veículo. E agora a prestação? Vou conseguir pagar ou não? Isso que eu estou falando está ligado diretamente nos consignados. Se você dá margem maior, você acaba comprometendo o seu salário e quando tiver qualquer probleminha, você não vai conseguir arcar. E olha que para os aposentados é pior. Afinal de contas, os aposentados caem em golpe quase que todos os dias, né? Uhum. E muitas vezes filhos fazem empréstimo no nome dos Já vi casos pais assim aposentados. também. Aliás, recentemente teve até uma reportagem, uma matéria dentro do Jornal Nacional, replicou também dentro do Fantástico, exatamente por isso, né? E aí você vai aumentar ainda essa margem para que faça empréstimos maiores e comprometa mais a sua renda? É no máximo 30%. E está se aumentando para 45%. Então, que o presidente da República possa vetar essa medida provisória e, consequentemente, ele não vai ferir a economia, não, até porque as pessoas também podem continuar adquirindo produtos e serviços. A única coisa é que ela vai ter uma limitação. Mas vai continuar adquirindo. Ninguém deixa de comer, por exemplo. Você deixa de comer uma picanha para comer um frango. Para comer outro tipo de... Mas você não deixa de comer. Uhum. Então, reduz a quantidade de pizza que se come no mês. Exato. Mas continua comendo. Você vai reduzir uma parte para poder adquirir outra, inclusive. Ninguém deixa de adquirir. Então, isso é muito importante que no cenário nacional, eu já tenho ciência que vários órgãos de defesa do consumidor já se reuniram, fizeram nota de repúdio, né? Uma nota ao presidente da República para que ele vete essa medida provisória. Então, os órgãos, estou vendo que já estão trabalhando nesse sentido. O problema maior, obviamente, é a política mesmo, né? Propriamente dita. Então, se for interesse que se sancione essa lei, isso vai acontecer independente dos órgãos estarem aí gritando aos quatro ventos. Adilton, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast. Olha, parece que não, mas já chegamos aqui ao final. Assunto denso, assunto para realmente chamar todos aí a responsabilidade. E eu sempre costumo terminar o programa de uma forma positiva. Que frase positiva você daria para o consumidor nesse exato momento? Olha, me vem à mente de forma muito tranquila falar nesse assunto. Eu criei uma frase que, se você pegar o Procon, eu chamava de Procon nos bairros, hoje mudou o nome, está como Procon Móvel, mas você vai ver essa frase no carro ainda, que é o Procon que atende as pessoas fora da sede do Procon. Lá tem toda a estrutura para isso. É um projeto que eu criei em 2015. Consumidor bem informado é um consumidor consciente. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigado também pela tua audiência. E agora você também pode acompanhar o Sem Roteiro dentro das redes sociais e também no Spotify. E como você sabe, Sem Roteiro é do jeito que você precisa ouvir e agora ver. É isso.